Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, igreja abençoada. Bom dia, noiva de Jesus. Bom dia, eleitos, santos, predestinados, desde antes a fundação do mundo. Muito bom dia, graça e paz. O Senhor, nosso Deus, esteja conosco nesta manhã de domingo, nesta manhã gloriosa, onde o Senhor reuniu os seus filhinhos para ouvir a sua voz. O tema do nosso culto hoje é tentação, sedução para pecar. Então, nós vamos tratar deste assunto e, junto com ele, para a semana que vem, virá um que acompanha, tá bem? Então, nós vamos ficar atentos, porque nós daremos continuidade a esse tema de uma outra forma, ok? Então, Hebreus 2,18 diz assim: considerando, portanto, tudo o que ele mesmo, Jesus, sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Então, oremos ao Senhor. Deus bendito e maravilhoso, Rei da glória, Deus do sobrenatural, Senhor dos senhores. Pai, a tua palavra será ministrada. Senhor, nosso Deus, que o Senhor Espírito Santo, o nosso Rei da glória, ministre nos nossos corações a tua palavra de poder e nos transforme de maneira tal que de glória em glória, até ser dia perfeito, alcancemos corações sábios no nome santo de Jesus. E a igreja diga amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Toda pessoa é tentada por alguém ou alguma coisa em algum momento da sua vida. Até mesmo Jesus foi tentado, como diz aqui, ó, ele mesmo sofreu quando tentado. Então, o seu exemplo, o exemplo de Jesus, entretanto, nos oferece o quê? A segurança de que somos capazes de resistir à tentação. Porque ele se colocou como exemplo e ele sofreu tudo em sua carne, aquilo que nós hoje sofremos. Mas ele nos dá a condição de vencer as tentações. E superando a tentação, saímos o quê? Fortalecidos no Espírito. É isso, amados. Todas as vezes que você estiver passando por alguma tentação, alguma sedução, porque isso deixa o ser humano desestabilizado. Ele não consegue pensar um raciocínio assim, baseado na Bíblia. Porque ele quer ser arrastado por aquela tentação, por aquela sedução. Mas vamos à palavra. Na palavra, Jesus suportou as tentações. E ele diz que ele mesmo suportou as tentações e que nos dá a capacidade de resistir também. E superando, saímos fortalecidos no Espírito. Mesmo quando somos atraídos pelo que é errado, podemos optar por fazer o que é certo. Então, mesmo que você seja atraído pelo que é errado, porque todos nós já tivemos experiência disso, você pode optar. Isso você pode, você tem essa capacidade. O que a palavra diz. O exemplo disso, vamos dar um exemplo mais típico, né? Que a gente vê acontecendo diariamente.
Um homem que tem a sua mulher e se sente atraído por outra. Então a Bíblia diz que nesse caso, se o teu olho te faz tropeçar, arranque. De que maneira? Desvie o olhar, não é? Desvie o olhar. Porque você vai beber a água da tua cisterna. Semelhantemente a mulher também. Então, essas coisas que atrai, que seduz, chamada química, que te arrasta, é uma tentação, uma sedução para pecar. Ainda que você queira se entregar de corpo e alma, que fica elaborando os seus pensamentos para que isso aconteça. Não só isso, mas quando ostenta os seus bens, os bens que você tem, porque eu tenho para dar, isso também é pecado. Mas, amados do Senhor, cuide da tua vida com Deus. Põe lá, Ari. Olha, a tentação é a sedução para pecar que advém dos desejos e paixões humanas. Isso quer dizer o quê? Que no espírito você consegue combater. No espírito você vence a tentação. E nós vamos já desenrolando alguns versículos para você ver que na palavra te dá condições de superar. E pode ser um processo doloroso, mas saiba que Deus permite para que você se fortaleça na fé em Jesus e na obediência a Ele. Tiago 1,14 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Quer dizer que não é bom desejo, é mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Então você sabe quando a coisa está errada. Então não se deixe ser arrastado. 1 de João 2,16 diz: pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos. Olha, a cobiça dos olhos é uma coisa terrível. E a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ah, então que nem a ostentação dos bens, nem a ostentação dos bens. Se você tem muito, então tema a Deus, mas não ostente, porque isso é pecado. Quando você vê uma pessoa de posses que fica se engrandecendo, ostentando, saiba que ela está em pecado. Quando ela diz: eu tenho uma casa assim, 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 eu tenho um carro assim, 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 eu tenho, você não tem, isso e aquilo, e gosta de aparecer ostentando, isso, olha isso, não provém de Deus. Não provém de Deus. Mas é do mundo. Então isso quer dizer que é pecado. Até isso, irmãos. Até isso. Então esse incentivo pode vir, esse incentivo todo aí, pode vir do diabo. A ostentação da carne, dos seus bens, o olhar, sabe, assim, ó, comprido, lá em outra pessoa que não seja da sua mulher, do seu marido. O olhar cobiçoso em querer ter o que as outras pessoas têm. A arrogância, a soberba. Isso vem do diabo, que é chamado de quê? O tentador. Quer ver? Mateus 4,3 diz assim: o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha, amado, tem muito crente falando: mas eu sou filho de Deus, estou andando de ônibus, estou andando de Uber, estou andando de bike. Como é que é isso?
Se eu sou filho de Deus, isso são as sugestões de Satanás na vossa mente. Se eu sou filho de Deus, estou aqui parado, esperando cair um dinheirinho na minha conta, aquele Pix que disseram que ia mandar pelo meu serviço que eu prestei e me deram uma volta. Aí você fica pensando, mas eu não sou filho de Deus? O tentador está lançando sugestões na tua mente. Então, se ele é o tentador, quem nos incentiva a pecar? Ele. A Bíblia declara explicitamente que Deus não nos tenta. Deus não tenta ninguém. Tiago 1, de 13 a 15, fala assim: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Muitas vezes, nós concebemos o pecado, deixamos ele nascer, damos luz ao pecado. Quantas e quantas vezes nós ouvimos falar de adultério dentro das igrejas? E sabe o que acontece? Leva à morte, porque os escândalos aparecem. E o irmão fulano, e a irmã, e isso destrói a vida da pessoa. E gera morte espiritual para aquelas pessoas. Então, se ele é o tentador, ele é quem nos faz pecar. Mas se você souber Bíblia, se você se agarrar na palavra, em cada situação que acontece na tua vida, de falar mal, de julgamento, porque nós não somos juízes, o julgamento, o levantar falso testemunho, olhemos a Bíblia Sagrada, que é contra todas essas coisas. Então, olha, o Senhor, ele permite que sejamos testados pelas circunstâncias e pelo inimigo das nossas almas. Isso pode acontecer. Para quê? Para que o Senhor permite tal coisa? Para que a nossa obediência ao Senhor cresça. A nossa obediência com ele vai crescer na medida de quê? Na medida das tentações, na medida das circunstâncias, na medida das seduções do mundo. Então, quando você resiste bravamente, então a sua obediência no Senhor cresce. Vejamos o exemplo de Jesus. Hebreus 5, de 7 ao 10, fala assim: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio de quê? Das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, então no meio das aflições nós estamos sendo o quê? Aperfeiçoados. Tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeados por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, amados, abençoados do Senhor, Deus permite que sejamos tentados, porque no final da tentação, no final da sedução, que você chorou, orou, você se colocou de joelho, livra-me, livra-me, livra-me disso, Senhor.
Então Deus te dá uma condição privilegiada. Anjos vêm e te servem. E isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nossa confiança aumenta na medida que nós somos obedientes, quando precisamos de forças e o nosso compromisso de seguir seus mandamentos, nós somos o quê? Fortalecidos. Vamos ver o exemplo de Abraão, Gênesis 22, de 1 a 18, fala assim: passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e o seu amado filho Isaque. Ele não contestou Deus. Ele não contestou Deus. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão: meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra do Senhor, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas dos céus e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoados todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. O preço da obediência, a princípio, parece ser muito doloroso.
Mas o final dela, o final da obediência, quando você permanece obediente, começa a prestar atenção em si próprio, é de glória, é de bênção de Deus. Deus não desampara os seus. Entenda, você hoje pode não estar em uma situação privilegiada, mas não abra a boca para murmurar. Continue firme no Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Abraão não murmurou com Deus. Ele cumpriu o que Deus mandou. E o final foi acumulado de bênçãos. Hoje, nós somos abençoados com o crente Abraão. Por quê? Porque ele foi obediente. Através da obediência de Abraão, nós fomos abençoados com o crente Abraão. E através da tua obediência, seus filhos, sua descendência, você pode nem estar mais aqui na terra para ver, mas Deus é fiel e mantém a sua palavra. E ele alcançará até 1000 gerações por causa da sua obediência. Então, além do mais, o Senhor promete prover um livramento para que não sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Deus não te dá prova além daquilo que você não possa suportar. As provas doem, nós choramos e muitas vezes não temos com quem contar. Mas se você estiver passando por algum momento difícil, que você sabe que é uma prova para você suportar, para vencer, que você sabe que está errado, mas que você, no nome de Jesus, no nome de Jesus, você vai conseguir se reerguer. No nome de Jesus, você vai vencer. Continue, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela se cumpre na tua vida. E Ele não te dá provas além da tua capacidade. Amém? Você vai passar pela prova, mas vai sair vencedor. Você sairá vencedor, mas permaneça fiel, obediente à palavra dele. Olha, 1 Coríntios 10, 13 fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Nenhuma tentação não é comum, ela é comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais o quê? Suportar. Queridos, suporte. Se você não estiver aguentando sozinho, procure alguém de confiança para conversar, para orar, para te orientar. Alguém que você saiba que tem vida com Jesus. 2 de Pedro 2,9 fala assim: constatamos, portanto, que o Senhor pode livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então quer dizer que ele nos livra, nós resistimos, o pecado ele nos livra, mas aqueles que são ímpios, que estão dados a pecar, Deus mantém em castigo no dia do juízo. Quando resistimos à influência do tentador, ele foge de nós.
Tiago 4:7 diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus. Mas eu quero tanto, pastora. Você não entende. Porque a minha alma chora. Porque eu quero realizar esse meu mau desejo. Sujeitai-vos a Deus com lágrimas, com prantos, com dores, mas sujeite-se a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Foge. Como foge? E se foge? Então a estratégia de Satanás para a tentação fica bem evidente na forma como abordou Eva, lá no princípio. Lá no princípio, ele abordou Eva, ele questiona a palavra de Deus. Gênesis 3:1 fala assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então, foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Existem alguns ministérios que pega a palavra já revelada. A palavra de Deus, ela é revelada para você e para mim. E dá uma nova história. Fica dizendo que recebeu revelação. Então, te dá uma certa liberdade que se transforma em libertinagem e que você fala, só quem pode me julgar é Deus. Todos pecam, Deus é amor. Deus é amor, mas é fogo consumidor também. Então a vida do cristão tem que ser vigiada o tempo todo. E nós temos deleite nas coisas de Deus. Se isso ainda não acontece com você, se você não tem deleite no louvor, quando canta, ou você lê a palavra do louvor e você não se emociona, você não pega para você aquele louvor de adoração, se você não tem deleite na palavra do Senhor, tem alguma coisa errada. Corra atrás do prejuízo. Então, ele questiona o tempo todo a palavra. Você está vivo, precisa viver, precisa ser feliz. Não é bem assim que a palavra diz, não. Então ele contradiz a Deus ao contar uma meia verdade. Gênesis 3:4 diz: a serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Não é assim que ele fala para a gente? Vai lá, qual o problema? Não morrerás. Né? Deixa de bobagem. Deixa de bobagem. Você não vai morrer. Não tente a sorte, pelo amor de Deus. Porque morrerás. Ele tenta substituir um objetivo bom ou digno pela desobediência, distorcendo e citando de forma incorreta a palavra de Deus. Gênesis 3:5 diz assim: ora, Deus sabe que, isso é a serpente falando para Eva, sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Mas existe também alguns ministérios que diz que nós somos deuses, com letra minúscula. Então não caiam nessa, porque muitos irmãos caíram nessa distorção aí da palavra de Deus, se achando que era o próprio Deus e ficou chamando a existência aí que nem os loucos, coisas materiais, porque eu não vi nenhum deles buscando o sobrenatural do céu, mas coisas materiais que hoje estão a derivas no mundo,
sem a igreja, sem comunhão com a igreja, sem comunhão com Deus, vivendo de forma indigna, porque caíram na conversa da serpente. Nós somos filhos de Deus, súditos do Altíssimo. Ele é Deus, Ele chama a existência, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei da glória, Ele é o que governa os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Ele governa a natureza, Ele governa o governo, Ele governa os filhos dos homens. Então nós temos o quê? Que nos submeter à potente mão do Senhor, porque em tempo oportuno, quando Ele achar da maneira dele, como Ele quer, Ele nos exaltará. Enquanto isso, viveremos sempre, até e depois que acontecer, continuaremos vivendo de forma digna. Mas você não é crente? Naquela igrejinha que você está, não tem aí uma revelação? Não tem aí, irmão, tem revelação da palavra. Essa é a revelação para a tua vida, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus e que você passe a ter uma estatura de varão perfeito, porque a hora que Jesus nos chamar, nós teremos o que oferecer. As minhas mãos estão cheias, Senhor, eu contribuí para o Senhor. Eu fui transformado pelo seu Santo Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, essas mesmas estratégias que Satanás usou com Eva, ele usou, foram utilizadas quando ele, o próprio Satanás, tentou Jesus no deserto. Mateus 4, de 1 a 11, diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito. Essa é a nossa arma. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as suas mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, aleluia, e só a Ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus inicia o seu ministério. Tem crente por aí dizendo: estou cansado de viver essa vida de mesmice. Eu sirvo a Deus e Deus nada me dá. Vivo constantemente dessa forma. Então, decide a servir o diabo. Porque diz que o diabo vai dar o que ele quer na terra. Mas, queridos, nunca foram convertidos. Então, a obediência de Jesus é uma das passagens da Bíblia que eu mais amo, porque mostra a maneira que você e eu temos que lutar. É na palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito.
e o diabo bate a retirada. E anjos vêm e te servem. Isso não é conto da carochinha, isto é Bíblia, reino de Deus. Não fique em casa pensando, eu queria aumentar a casa, eu queria a obra da casa, eu queria o carro do ano, eu queria mais não sei o que, eu queria, mas Deus não me dá. Não faça isso. Nós temos sonhos, muitas coisas na terra para se realizar. Mas o sonho maior é ter o reino de Deus aqui dentro. Esse é o sonho maior. Essa é a realização maior. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nós temos que ter cuidado com a nossa fala. A nossa fala, Jesus não murmurou em momento algum. Jesus teve fome, ele foi para o deserto, Satanás foi atrás. Ué, não é filho de Deus? Não é assim que você e eu já ouvimos? Ué, cadê o seu Deus? Hein? Não é assim que você já... Eu já ouvi várias vezes. Ué, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus que não realiza para você? Pois é, queridos. Todo mundo aqui já ouviu isso. Mas o meu Deus está nos céus e eu na terra, e ele supre cada uma das minhas, das suas, das nossas necessidades. Nós não precisamos de acusador, porque quem fala isso é usado pelo diabo. Então, cuidado com a língua, cuidado com a murmuração. Uma outra coisa que há algum tempo anda me incomodando. Então, eu quero que você tenha cuidado com a tua vida. Porque eu tenho com a minha. Muito cuidado, porque está escrito também. Olha, falar do governo. Eu não tenho partido. Eu não me envolvo nisso. Mas eu sei que a autoridade que está lá foi constituída por Deus e não foi pelo diabo. Porque Deus não perde uma batalha e Deus dá poder a quem Ele quer. É só você ler a Bíblia que você vai saber. Até o tirano Nabucodonosor foi colocado lá no reino como o mandante, o governador, o rei, pelas mãos do próprio Deus vivo. Quando Deus falou, louco, sou eu que te coloquei aí. Então, peraí, eu te tiro e te lanço lá para as matas. Então, toda autoridade é constituída por Deus. Seja ela boa ou seja má. Porque Deus tem princípios e tem algum propósito naquilo. Porque nós não temos que questionar Deus. Nós temos que entender que foi constituído por Deus e não pelo diabo. Ou então seria um páreo duro, Deus e o diabo. E a autoridade é de Deus. O poder é de Deus. Deus põe reis, Deus tira reis. Deus coloca governo, Deus tira governo. Então, 1 de Timóteo 2, de 1 a 2, fala assim... Antes de tudo, isso é Paulo falando. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos o quê? Uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E o Salmo 72, que eu não pus ali, fala da oração pelos governantes. Depois você pode ler em casa. Amados, olha, refreia a língua, porque eu já vi muito crente falar bobagem. E ele não sabe a maldição que ele está trazendo para a sua própria vida. Porque Paulo
foi direto. Paulo perdeu a cabeça, mas foi lá falando: ore pelos governantes, ore pelos governantes, ore pelos governantes, porque disso você depende, a sua vida depende. Ele está lá porque foi Deus que colocou. Então, se você tem algum sentimento contrário, o governante, a quem está no comando, ore por você primeiro. Porque você, quando faz de outra forma, você está indo contra o próprio Deus. O diabo, ele só faz alguma coisa com a ordem do Pai, com a permissão do Pai. E reis poderosos da terra, governantes, só é constituído, a palavra diz, por Deus e por mais ninguém. Então vamos cuidar da nossa fala, porque isso atrai maldição para nossas vidas, atrai provas, atrai consequências gravíssimas. Amém? Então a Bíblia promete que aqueles que suportarem as tentações da vida receberão o quê? A coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Já estamos caminhando para o fim. Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida. Você suportou a aprovação? Você se manteve de pé? Você saiu da aprovação vitoriosa? Glória a Deus, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nós podemos ser guiados, amados, diariamente pelo Espírito Santo nos caminhos de Deus. Diariamente pelo Espírito. Mateus 6,13 fala assim: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele nos conduz, ele nos livra, nos tornamos mais fortes, nos tornamos mais obedientes à sua palavra, nos tornamos mais parecidos com ele. Nós já passamos a controlar os nossos ímpetos, ao ponto de resistirmos à voz do tentador nos chamando para a perdição. Você pode, eu posso. Então, como estaremos resistindo fortemente? Buscando o reino dele em primeiro lugar. Não perca seu tempo. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Tudo que você deseja virá. Mas busque, seja transformado na maneira de andar, na maneira de falar, de se expressar, de abordar alguém para falar alguma coisa. Seja você o reprodutor de Cristo. Seja você o multiplicador do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Para terminar, põe lá, Ari. Essa frase me comoveu demais. E eu gostaria que vocês introduzissem isso no coração. O alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a alma. O alvo da tentação não é só fazer você cair. É desonrar o próprio Deus, o teu Pai. Então, se olharmos nesta ótica, nós vamos entender que a afronta é para o Deus vivo e não para você. Vai abater a tua alma, vai te consumir de tristeza e de lágrimas. Você ficará totalmente abatido. Mas quem foi desonrado
na história toda do pecado cometido foi o próprio Deus. Amém? Então, tenha essa consciência. Vale a pena negar-se a si próprio. Amém? Amém. Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos. Senhor, a tua palavra foi ministrada. Paizinho amado, Deus querido, e queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido em triunfo através da luz da tua palavra. O Senhor tem nos conduzido aos pastos verdes, às águas tranquilas e de descanso. Paizinho amado, não queremos ser alvo de tentação a ponto de cair, Pai, para desonrar o teu nome, o teu Espírito Santo, o teu coração, a tua pessoa. A tua pessoa para a igreja é a mais excelente, é a mais importante. Pai, Paizinho amado, nós te amamos e glorificamos o teu nome nesta manhã, Senhor. Nesta manhã de domingo, Senhor, exaltamos a beleza da tua santidade e te pedimos, Senhor, fortalece a tua igreja. Fortaleça a tua igreja no teu amor, Pai, na tua força, no poder do Espírito Santo de Deus. E muda-nos, Senhor, de dentro para fora. Dai-nos coragem, ousadia, intrepidez, Senhor, para romper em fé e honrarmos o teu nome. Em o nome de Jesus, Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós eternamente. E a igreja que luta bravamente contra a tentação, diga amém. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus, Senhor. Deus seja louvado.